El sol de mojo caía com fuerza sobre la gran via Madrid aquela tarde de jueves. El bulício característico de la ciudad llenaba as aceras. Turistas fotografiando edifícios, madrilos apurados caminham ao metro, vendedores ambulantes oferecendo seus produtos. Entre toda essa multitude, a Mara Mansa caminhava com passo firme, sua mochila carregada de livros de adereço sobre os ombros. A Mara havia legado a Madrid hacía 3 anos desde Senegal, com uma beca completa para estudar Derecho Internacional na Universidade Complutense. A seus 25 anos, era uma das estudiantes mais brilhantes de sua promoção, conhecida por sua participação ativa em debates e sua capacidade para analisar casos complexos com uma claridade que impressionava incluso a los professores mais exigentes. Levava el cabelo natural recogido em um elegante mou de trenzas, vestia uma blusa branca impecável baixo a sua chaqueta gris. Acabava de sair de uma reunião com a sua tutora de tese, que lhe havia confirmado que a sua investigação sobre discriminação racial no sistema judicial europeu estava tomando uma direção excepcional. Mientras esperava para cruzar o semáforo de aquele Alcalá, revisava seu telefone, respondendo mensagens no grupo do WhatsApp de estudantes internacionais. Ela era primaveral, traía el aroma de las castas asadas de um vendedor cercano, mesclado com el escape de los autobuses que passavam constantemente. Desculpa, tienes hora? Perguntou Johan Rambra Meyer, que esperava junto a ela. São as 5:20, respondeu Amara com uma sorriso amável, mostrando-lhe a pantalla de seu relógio. El semáforo cambiou a verde y a multitud começou a cruzar. Amara ia absorta, revisando seus apontes no telefone quando, de repente, sentiu Johan fuerte empujou que Casila a se tropeçar. Seus livros salieron volando de sua mochila aberta, esparciendo-se por el suelo de la acera. Oi! Cuidado! Exclamou, agachando-se imediatamente para recolher suas pertenencias. A parte de Enmirio. Vociferou na voz masculina carregada de hostilidade. Amara levantou a vista y se encontrou com Johan Rambra de uns 40 anos, rosto enrojecido, vestido com um traje arrugado y corbata aflojada. El fuerte olor a álcool era evidente incluso a 1 metro de distância. Seus olhos injetados em sangue la miravam com desprecio que lhe louva sangue. Perdone, pero usted me ha empujado, dijo Amara com voz firme pero controlada, mientras continuava recolhendo suas cosas del suelo. Eu te empujei? El Rambra dio Johan passou amenazante hacia ela. Eres tu la que estorbe en medio de la calle, mirando esse maldito teléfono. Várias pessoas começaram a detener-se, formando um semicírculo ao redor de la escena. Amara podia sentir as miradas, algumas curiosas, outras incômodas. Mantuvo a calma, algo que havia aprendido a ser durante seus anos em Madrid, onde havia enfrentado miradas de desprecio no metro, comentários velados em tiendas, e a constante sensação de ter que demonstrar que merecia estar ali. Solo pido que tenha mais cuidado, dijo Amara, poniendo-se de pie com seus livros em las manos. Não hace falta ser agressivo. El rostro del Rambra se contorcionou numa mueca de fúria. Se acercou mais, invadindo el espaço personal de Amara, que instintivamente retrocedeu a um passo. El coração la latia com força, pero mantuvo a barbilla alta y la mirada firme. Agressivo negra de merda. Esculpiou ela as palavras com veneno que cortou el aire com o cozilo. Vienes aqui a ocupar nuestras calles, a quitar-nos lo que es nuestro, y encima pretendes dizer-me que é ser. Vete de vuelta a tu país. El silencio que seguiu foi ensurdecedor. Los transeuntes que se haviam detenido quedaram paralisados, alguns com a boca aberta, outros desviando a mirada avergonzados. El tráfico continuava fluindo, los autobuses seguiam passando, pero anéis de pé que o círculo de acera, el tempo pareceu detener-se. Amara sentiu como a adrenalina que corria a seu corpo. Havia experimentado racismo antes, sí, pero nunca tão direto, tão violento, tão público. As palavras resonavam em seus ouvidos, e por um momento, uma oleada de emoções amenazou com desbordá-la. Rabia, dolor,
humilación. Podia sentir as lágrimas queriendo formar-se la garganta apertando-se. Pero entonces algo cambió en seu interior. Recordou as palavras de sua abuela en Dachau. Antes de viajar a Espa, Amara, el conhecimento és tua arma mais poderosa. Quando te enfrentes a la ignorância, responde com sabedoria. Recordou as incontáveis horas na biblioteca, estudando no solo leis, sino especificamente legislação contra a discriminação. Recordou cada caso que havia analisado, cada sentença que havia memorizado. Respirou profundamente, ajustou a coia de seu mozilla, e mirou diretamente a los ojos del Hambre. A sua voz, quando hablou, era clara, firme e resonava com uma autoridade que surpreendeu incluso a ela mesma. Senhor, lo que acaba de hacer constitui delito de odio segundo o artículo 510 del Código Penal Espanhol começou. Seu tono era sereno pero implacável. O uso de insultos racistas em lugar público está penado com prisão de 1 a 4 anos e multa de 6 a 12 meses. Además, a agressão verbal com conteúdo discriminatório pode ser considerada como acoso por motivos raciais. El Hambre parpadeou, sua expressão de fúria dando passo momentaneamente à confusão. Alguns de los espectadores sacaram seus teléfonos, e Mara pudo ver que vários já estavam gravando. Que merda estás? Tartamudeou El Hambre. No ri terminado, continuou Amara, dando passo adelante, recuperando a seu espaço. O Tribunal Constitucional ha estabelecido em múltiplas sentencias que os insultos racistas não estão protegidos por la liberdade de expressão, sino que constituem ataque à dignidade humana, que é seu direito fundamental. Quer que continue citando jurisprudência ou prefere desculpar-se agora mesmo? Murmurou recorreu aos espectadores. Uma mulher meio aplaudiu timidamente. Hambre com trás de negócios assentiu com aprovação. El agressor, agora claramente menos seguro, mirou ao redor, buscando apoio que não encontrou. Eu não. A sua voz havia perdido toda a sua força anterior. Además, Amara sacou a seu telefone com mano firme, estou gravando esta conversação, lo qual é completamente legal en Espa quando se trata de recopilar provas de possível delito. Tenho, ao menos, a 20 testigos presenciais. Estou segura de que as câmaras de segurança desse edifício, se e banco cercano também capturado todo. El rostro del Hambre passou del rojo de la furia ao pálido del pânico. Mirou freneticamente a seu alrededor, como animal acurralado. La multitude havia crescido, ora havia ao menos 30 pessoas observando a cena. Vários seguiam gravando com seus teléfonos. Ora bem, continuou Amara, a sua voz adquirindo tono quase pedagógico, tendo duas opções. Primeira, pode desculpar-se sinceramente aqui, delante de todos estes testigos, reconhecer a seu comportamento inaceitável, e eu considerarei no apresentar uma denúncia formal. Segunda, pode chamar a polícia agora mesmo, apresentar denúncia por delito de odio, e desejar que o sistema judicial se encargue de usted. El silêncio era absoluto. Ni sequer el ruído del tráfico parecia penetrar da burbuja que se havia formado ao redor de elos. El Hambre abriu e cerrou a boca várias vezes, como pez fora del água. A sua prepotência havia evaporado completamente, reemplazada por uma evidente vergonha e medo. A sua voz era apenas sussurro. Lo siento. No arruído, dijo Amara, mantendo a seu tono firme. Lo siento. Exclamou mais forte, com a voz quebrada. Lo siento mucho. Não debi dizer isso. Foi horrível de minha parte. Amara observou Alhambra durante largo momento. Podia ver el sudor na sua frente, el temblor en suas manos. Não sentia satisfação por essa humilhação, pero sim uma profunda sensação de que algo importante acabava de suceder. El racismo não só é ilegal, senhor. É profundamente imoral e destrutivo, dijo ela, é sua voz hora mais suave pero no menos firme. Espero que aprenda de esto. Espero que a próxima vez que vê alguém que lhes diferente a usted, recuerde este momento y elija a humanidade sobre el odio.
El Hambra sintió repetidamente incapaz de sostener a mirada de Amara. Sem dizer nada mais, de media vuelta y se alejou rapidamente, com los ombros caídos y la cabeça gacha, desaparecendo entre a multitud. A tensão se rompeu instantaneamente. Vários espectadores começaram a aplaudir, primeiro timidamente, luego com mais entusiasmo. Uma jovem se acercou a Amara com lágrimas en los ojos. Isso foi incrível. Gracias por defender-te assim. Ojalá eu tuviera tu valentia, diz la chica, com acento latino-americano. No es valentia, respondeu Amara, todavia processando o que acabava de suceder. É simplesmente conhecer tus direitos y negar-te a aceitar el abuso. Joan Romba de uns 60 anos, elegantemente vestido, se acercou y me estendeu na tarjeta de apresentação. Sou Eduardo Monteiro, abogado. O que eu desejo aqui é admirável. Se necessitas qualquer tipo de assessoria legal ou apoio, por favor, lama-me. Graças, por supuesto. Amara tomou a tarjeta com manos que ora começava a temblar ligeiramente, a adrenalina finalmente cedendo passo a outras emoções. Le agradeceu com uma sonrisa cansada. A multitud começou a dispersar-se gradualmente, muitos acercando-se primeiro para expressar seu apoio, outros simplesmente asintiendo com respeito mientras passava. Uma paragem meia o perguntou se estava bem, se necessitava algo, e um grupo de estudantes o pediu permisso para compartilhar os vídeos em redes sociais, explicando que momentos como este necessitavam ser vistos. Quando finalmente se quedou sola, Amara se permitiu exalar profundamente. Suas pernas temblavam, y se deu conta de que havia estado conteniendo a respiração durante grande parte del intercâmbio. Se dirigiu a um banco cercano y se sentou, colocando a sua mochila a seu lado. Sacou a seu telefone y mirou a seu reflexo na pantalla apagada. A mesma jovem que havia salido de la universidade essa tarde, pero de alguma maneira diferente, algo havia cambiado. Havia cruzado na linha invisível, havia enfrentado a seu pior pesadelo de viver no estrangeiro, y havia salido ao outro lado. Marcou o número de sua melhor amiga, Clara, uma escola que havia conhecido na sua primeiro de universidade y que se havia convertido na sua irmã madrila. Olá, Amara, que tal a reunião com tu tutora? Contestou Clara alegremente. Clara, acaba de passar algo com Enzo Amara, y por primeira vez desde o incidente, sentiu a sua voz quebrar-se ligeiramente. Que? Estás bem? Donde estás? Estou bem. Estou na Gran Via. Pero, necessito contar-te o que acaba de suceder. Mientras relatava a história, Amara observava a gente passar frente a ela. Madrid continuava com seu ritmo frenético, indiferente ao pequeno terremoto personal que acabava de experimentar. El sol começava a descender, tendo los edifícios de um tono dourado. Por Deus, Amara, eso es, no puedo creer. Estás segura de que estás bem? A voz de Clara sonava entre furiosa y preocupada. Sí, estou bem. Assustada, sí, pero também. Não sei como explicarlo. Mas fuerte, quizás. Escucha, termino el trabalho a media hora. Puedes esperar-me no nuestro café habitual. Não deveria estar só a hora. De acordo. Gracias, Clara. Depois de colgar, Amara permaneceu sentada uns minutos mais, observando a cidade que lhe havia legado a amar apesar de momentos como este. Madrid lhe havia dado oportunidades, educação, amigos incríveis, pero também lhe havia mostrado a cara feia de la intolerância, ls miradas de suspeita, ls microagresiones diárias. Se levantou finalmente, ajustou a sua mochila y começou a caminhar hacia el café donde se reuniria com Clara. Seus passos eram mais lentos agora, seus pensamentos iam turbulino de emoções. O que não sabia era que aquele incidente na Gran Via era só o comienzo. Los vídeos que vários espectadores haviam gravado e estavam circulando em redes sociais, y para Mana, esse nombre estaria em boca de miles de pessoas. Amara se despertou ao sonido insistente de notificações em seu telefone. Parpadeou, desorientada, mirando el relógio na sua mesita de noche. 7h23 Amazonas. Los zumbidos no cesaban, uno tras outro, com uma avalanche digital impossível de ignorar.
Tomou el teléfono y la pantalla se iluminó mostrando decenas, no cientos de notificações. Instagram, Twitter, WhatsApp, incluso a seu correio eletrônico de la universidade estava saturado. Com el coração começando a acelerar-se, desbloqueou el dispositivo y abriu o WhatsApp. El grupo de estudiantes internacionais tinha 247 mensagens sem ler. A sua melhor amiga Clara lhe havia escrito 6 vezes. A sua madre em Senegal lhe havia deixado 3 mensagens de voz. Incluso professores de la universidade lhe haviam enviado mensagens privados. Com manos temblorosas abriu o Twitter y viu a seu nome em tendências. Amar em Madrid e Sion contra el racismo estavam entre os temas mais comentados em Espanha. El vídeo del incidente de hoy, gravado desde múltiplos ângulos por diferentes espectadores, se havia vuelto viral durante la noite. El clipe mais popular, com mais de 23 milhões de visualizações, mostrava el momento exato em que ela citava el Código Penal espanhol. Los comentários eram abrumadores. Esta mulher é minha heroína. Assim se responde ao racismo. Estudiante de Direito destruía racista com ejos y mais. Brutal. El Tumblr en la voz del tipo quando se dá conta de que meteu la pata. JUSTICAE. Pero todos los comentários eram positivos. Scrolleando mais abaixo, Amara encontrou os comentários oscuros que sabia que existiriam. Típica vitimista. Seguro lo provocou ela. Viana nuestro país y em cima se queja. Que se vuelva a su tierra. La estão convirtiendo en heroína por nada. Espanha não é racista. Amara sintió un nudo en el estômago. Se levantou de la cama de seu pequeno apartamento en el barrio de Lavapiés, uno de los más multiculturales de Madrid. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando as paredes decoradas com fotografias de sua família em Senegal e certificados de seus logros académicos. A seu telefone sonou. Era Clara, videolamada. Amara, e alô has visto? El rosto preocupado de sua amiga lenou la pantalla. Acabo de despertar. Clara, isto é demasiado. Não queria que isto sucediera. Lucé, queriu, Lucé. Pero mira, também rei coisas buenas, muitíssima gente te está apoiando. Coletivos antirracistas querem contactar-te. Incluso reabogados oferecendo representação gratuita se decides denunciar. Não quero ser famosa por esto. Solo queria defender minha dignidade. Y lo hiciste. Magistralmente. Pero ahora el vídeo está aí. Y la gente se está dando conta de que el racismo en Madrid, en Espa, es real. Não puedes negar el impacto que esto está teniendo. Depois de colgar com Clara, Amara se preparou um café y se sentou frente a seu laptop. Abriu seu correio de la universidade y encontrou uma mensagem de la decana de la Faculdade de Direito. Estimada Amara, hemos visto el incidente viral de hoy. Queremos expresar-te nuestro total apoio y solidariedade. Tu comportamento foi exemplar y reflejou los valores mais altos de nuestra faculdade. Por favor, contacta com minha oficina se necessitas qualquer tipo de apoio acadêmico ou psicológico. Estamos contigo. Lágrimas inesperadas começaram a rodar por suas mejillas. Durante 3 anos, havia trabalhado incansavelmente para ser perfeita, para não dar nenhuma razão para que la julgaram. Y ora, quando simplesmente se havia defendido, recebia este reconhecimento. A seu telefone volviu a sonar. E o número desconhecido. Dudou antes de contestar. Olá, Amara Mansa. Sou Patricia Ruiz, produtora de La Mona de Madrid, el programa matinal de televisão espanhola. Nos encantaria que vinieras ao programa para falar sobre o que sucedeu aí. Seria uma oportunidade para dar tua versão diretamente. Eu necessito pensá-lo, respondeu Amara, abrumada. Por supuesto. Te envio mi contacto por WhatsApp. Piensa-lo y lama-me quando estés lista. Durante as seguintes horas, as solicitudes de entrevistas continuaram legando. Periódicos nacionais, emissoras de rádio, programas de televisão, podcasts. Todos queriam falar com o estudante que puso a seu lugar a um racista. A meia tarde, Amara decidiu sair a caminhar, necessitava ar fresco y despejar a sua mente.
Se pus uma gorra y gafas de sol, sentindo-se ridícula pero necessitando certo anonimato. Caminhou por LS aqueles familiares de lavapiés, basando por LS tiendas de alimentação africanas, los restaurantes indios, LS trousers donde ancianos espauleiros jogavam ao dominó junto aos jovens de todas LS nacionalidades. Entrou na sua livraria favorita, Tipos Infames, e o Beck, o local especializado em literatura africana y afro-europeia. Mohammed, ele deu o egípcio, la saludou desde detrás del mostrador. Amara, la estrela de YouTube, diz com uma sonrisa cálida. Todo el barrio está hablando de ti. No criaste, Mohammed, suspirou ela, quitando-se as gafas. Lo sé, pero a veces, el universo nos pone em posições donde devemos ser voz para musos que no podem hablar. Mohammed salió de detrás del mostrador y la sirvió e o ante de menta. Sabes quantas vezes he experimentado racismo nesta ciudad? Quantas vezes he querido responder pero me traguei as palavras por medo do cansancio. Ver tu vídeo foi catártico. De verdade crees que cambiou algo? Amara, estás iniciando conversações. La gente está hablando de racismo de uma maneira que não lo hacían antes. Eso es algo. Quando regressou a seu apartamento ao anoitecer, encontrou a Clara esperando-la na porta, com bolsas de comida china. Pensei que necessitarias companhia e algo de comer, dijo a sua amiga, abraçando-la. Dentro del apartamento, mientras comiam fideus y rolitos primavera, Clara lhe mostrava as reações em redes sociais. Celebridades espaldas haviam compartido el vídeo com mensagens de apoio. Coletivos de estudantes internacionais estavam organizando um acto de solidariedade. Incluso políticos haviam comentado sobre el incidente. Mira este, Clara lhe mostrou um tweet de uma conhecida ativista. Amara Mansa demonstrou que el conhecimento é poder. La educação es nuestra mejor arma contra el odio. Amara em Madrid é surreal, murmurou Amara. Era uma estudante normal. Rui soy un símbolo. Não eres só un símbolo, eres uma persona real que isso algo valente. Pero ahora tienes una elección. Puedes dejar que esto pase y volver a la normalidade, ou puedes usar esta plataforma para algo mais grande. Essa noite, Amara não pôde dormir. Se quedou despierta, lendo comentários, mensagens de apoio de pessoas de toda a Espanha y mashallah. Uma mulher negra de Barcelona o escreveu contando-lhe como el vídeo lhe havia dado forças para denunciar el acoso racial que sofria nesse trabalho. E um estudante paquistanino de Valência lhe agradeceu por dar-lhe esperança. Uma madre espanhola lhe dijo que havia usado el vídeo para hablar com seus hijos sobre el racismo. A LS3 de la madrugada tomou uma decisão. Abriu seu laptop y começou a escrever um comunicado. Não seria só sobre el incidente de ayer, seria sobre as experiências acumuladas de 3 anos vivendo em Madrid como mulher negra. LS microagressões diárias, LS perguntas invasivas sobre seu cabelo, LS miradas Chanel Metro, LS suposições sobre a sua inteligência. Escreveu durante 2 horas, deixando que LS palavras fluíram diretamente desde seu coração. Quando terminou, lo leu uma vez mais y lo publicou no Twitter. Gracias a todos por el apoio massivo. Quero aclarar, no odio ni a los españoles. Madrid es mi lugar ahora, pero debemos hablar honestamente sobre el racismo que existe aqui. No todos los españoles são racistas, pero el racismo existe nesta sociedade, em suas instituições, em atitudes cotidianas. Lo que sucedió ayer no foi excepcional, foi só el incidente mais visible de muitos. Usar mi conhecimento legal foi mi forma de defender-me, pero no todos tienen esse privilégio. ¿Qué pasa con los inmigrantes que no hablan español perfectamente? Los que no tienen educación universitaria. Los que están demasiado cansados después de trabalhar 3 empleos para defender-se. Este momento não é sobre mim, é sobre todas as pessoas racializadas que enfrentam discriminação em silêncio cada dia. Temos que ser melhor. Espa pode y deve ser melhor. Pressionou publicar y cerrou o laptop. Seu coração latia forte, pero se sentia extremamente em paz. Fuera, Madrid dormia.
Pero Amara sabia que quando a cidade despertara, a conversação que havia iniciado continuaria crescendo. O que não podia prever era como esse comunicado resonaria mais que ele veria o original, ou como ele as próximas 48 horas cambiaria no solo a sua vida, sino el debate público sobre el racismo en Espanha. El sábado amanheceu com Madrid coberta por um cielo gris que amenazava lluvia. Amara se despertou tarde, exausta por la noite de insônia. Seu comunicado havia sido compartido mais de 50.000 vezes. Los comentários se contavam por dezenas de miles. La conversação que havia iniciado se havia expandido como ondas em um instante, alcançando rincones de la sociedade espanhola que nunca havia imaginado. Mientras preparava café, seu telefone sonou. Era um número senegalês, sua madre. Amara, Ninia, estás bem? La voz de sua madre sonava preocupada, pero também orgulhosa. Tu tienes Paris ni vio el video. Toda la familia lo ha visto. Estou bem, mamá. Sou um pouco abrumada por toda a atenção. Tua abuela habría estado tão orgulhosa. Usaste tua educação exatamente como deve usar-se para defender-te com dignidade. Pero, hija, também ten cuidado. La visibilidade traz tanto amigos como inimigos. As palavras de sua madre resultaram proféticas. Esse mesmo dia, mientras Amara tentava manter algo de normalidade na sua rotina, começaram a surgir respostas organizadas ao vídeo em seu comunicado. Um conhecido comentarista político de extrema direita havia dedicado um segmento completo de seu programa de YouTube a criticá-la. Esta é a nova tática de la esquerda progre. Victimizar-se, lurar racismo por qualquer coisa, luego usar as leis contra a liberdade de expressão para silenciar los espolis de bem. Esse Rambo talvez se expressou mal, pero merecia ser humilhado publicamente, perder seu trabalho. Porque hemos descoberto que Amara sintió escalofrio. Não havia querido que el Rambo perdera seu emprego. Solo havia querido justiça, dignidade, que aprendiera algo. Pero a informação já estava circulando. El agressor havia sido identificado como Carlos Mendes, empregado administrativo de uma empresa de seguros. A companhia, pressionada por la avalanche de comentários negativos em suas redes sociais, havia emitido um comunicado anunciando a sua suspensão mientras investigava o incidente. No queria isto, o dijo Amara Clara por teléfono. No quero que pierda seu trabalho. Solo queria que se desculpara aprendiera. Amara, ela e as consequências de suas ações no santo responsabilidade. Ela eligiu insultar publicamente alguém com términos racistas. Ela e as empresas têm códigos de conduta, pero Amara não podia sacudir-se a sensação de incomodidade. A situação se havia salido de seu controle completamente. El domingo, la Mona de Madrid volviu a contactar-la. Esta vez, Amara aceitou. Sentia que necessitava usar esta plataforma para aclarar suas intenções, para humanizar a situação, mas falar de um vídeo viral de 30 segundos. A entrevista estava programada para el lunes por la Mona. Clara insistiu na comparar-la aos estúdios de televisão em Torrespa. El edifício, com sua característica torre de comunicações visible desde toda a cidade, sempre lhe havia parecido imponente a Amara. Agora, caminhando hacia ele para sua primeira aparição em televisão nacional, lhe parecia quase intimidante. En el camerino, uma maquiladora amável lhe explicava el processo mientras lhe aplicava base. E visto tu veria como se invesses, diz-lhe a mulher, uma espola de uns 30 anos. Mino viu esse dominicano em as coisas que ha tenido que aguentar. Me alegra que alguém finalmente hable desto abertamente. A apresentadora del programa, Lúcia Fernandes, vino personalmente a saludar-la antes del show. Era uma mulher de uns 50 anos, com uma reputação de periodista seria empática. Amara, gracias por venir. Sé que esto no ha sido fácil. Quero que sepas que este ha sido un espacio seguro. Vamos a ter uma conversação real, sem trampas, sem perguntas taiçadas para hacerte quedar mal. A entrevista começou depois del bloco de notícias. Amara se sentou frente a Lucia no icónico sofá rojo del programa,
com LS luzes del estúdio brilhando intensamente. Podia ver LS câmaras, ao equipe técnico, YN monitor, a sua própria imagem. Respirou profundamente. Amara Manse, gracias por estar aqui, comenzou Lucia. Há 4 dias, Yuan veria-te enfrentando-te a Yuan Hambro que te insultou com términos racistas se volveu viral. Mais de 5 mil anos de pessoas em visto e ao esse momento. Como estás? Honestamente, abrumada, respondeu Amara. Essa é a voz mais tranquila de lo que esperava. Nunca imaginei que Yuan momento tão doloroso de minha vida se convertiria em algo tão público. Cuenta-nos que sucedeu. Tu versão completa. Amara relatou o incidente com detalhe, desde a empurrão inicial até o momento em que Alhambra se elegeu. Lúcia escusava atentamente, asintiendo em momentos apropriados. Quando começaste a citar o Código Penal, vi el verio, el cambio en la dinâmica foi imediato. Donde aprendiste a responder assim? Estudio de raso internacional en la Complutense, especificamente enfocando-me em discriminação racial em sistemas judiciais europeus. Ironicamente, minha área de investigação, explicou Amara com uma sonrisa triste. E passado 3 anos, estudando exatamente este tipo de situações, conosco LS leis, LS sentencias, los precedentes. Pero nunca pensei que tendria que usá-las para defender-me em medio de laquelle. Tu comunicado posterior ha generado tanta conversação como el vídeo original. Hablaste sobre as microagresiones diárias, sobre el racismo sistémico. Puedes elaborar sobre isso? Amara se inclinou ligeiramente hacia adelante, eligindo suas palavras cuidadosamente. Mira, lo que passou esse jueves foi explícito, violento, impossível de ignorar. Pero el racismo cotidiano es mais sutil. Es la mujer que agarra a seu bolso com mais força quando me siento a seu lado en el metro. A cel guardia de seguridade que me siguen a las tiendas mientras outros clientes blancos compram tranquilamente. São as constantes perguntas de onde eres realmente? Quando digo que vivo em Madrid, es escusar hablas muy bien espanhol como se fuera surpreendente que uma estudante universitária dominara el idioma del país donde vive. Sientes que espaço é um país racista? No creio que todos os espanhóis são racistas. E conhecido personas maravilhosas aqui, gente como Clara, minha melhor amiga, que me ha apoiado incondicionalmente. Professores que han creído em mim. Vecinos que me tratam como família. Pero sí creo que como muitos países europeus, tiene um problema de racismo que prefere não ver. Que uma narrativa de que não somos racistas como em Estados Unidos, pero isso impede que se abordem os problemas reais que enfrentamos a las pessoas racializadas. El hombre que te agrediu verbalmente ha sido suspendido de seu trabalho. Como te sientes ao respeito? Amara hizo uma pausa, esta pergunta havia estado pesando na sua mente. Honestamente, é complicado. Não queria que perdera seu emprego. Queria que aprendiera, que entendiera el do que causam suas palavras, pero também entendo que além as empresas têm responsabilidades éticas. O que me preocupa é que isto se convierta solo em um castigo individual, quando o que realmente necessitamos é um cambio sistémico. A entrevista continuou durante 20 minutos mais. Lucila perguntou sobre seus estudos, seus planos futuros, como havia sido crescer em Senegal. Assim, ao final, houve um momento que resonaria com miles de espectadores. Amara, que mensagem lhe darias a outras pessoas que enfrentam discriminação pero não têm tus ferramentas, tu educação? Les diria que a sua dignidade não necessita de um título universitário para ser válida. Les diria que não estão solos, que suas experiências importam. A sociedade em geral lhe diria: escusem quando alguém disse que ha experimentado racismo, não lo questionem, não lo minimizem. Escusem Queen. Esse é o primeiro passo para o cambio real. Quando a entrevista terminou as câmaras se apagaram, Lucia estrechou a mão calorosamente. Esse estado incrível, natural, eloquente, humana. Gracias por tu valentia. Anel trajecto de regresso a casa, Clara conducia mientras Amara revisava seu teléfono. Los comentários sobre a entrevista já inundavam as redes sociais.
La maioria eram positivos, pero também havia uma quantidade preocupante de mensagens de ódio. Esta africana viene a dar lecciones a los seus pauleses na sua própria terra. Lurar racismo a seu novo negócio. Seguro que elas estão oferecendo contratos de publicidade. Se não lhe gusta esta, que se vuelva a seu país. Tienes que deixar de ler os comentários, diz Clara, notando a expressão de Amara. No representa a maioria. Lucé, pero duelen de todas formas. Legaram ao apartamento de Amara justo quando começava a chover. Subieram rapidamente as escaleras, y ao legar ao relano del terceiro piso, Amara se detuvo em seco. En essa puerta, alguém havia garabateado com spray negro, vete a temor país. El corazón la dio un vuelco. Clara deixou escapar un grito ahogado. Por Dios! Amara, temos que chamar a la polícia. Com manos temblorosas, Amara sacou seu telefone y marcou el 091. Mientras esperava que ligara a polícia, se sentaram em las escaleras. La lluvia golpeava contra las ventanas del edifício, y el pasillo estava em silêncio. Amara sentia uma mescla de medo, rabia e uma profunda tristeza. Esto é exatamente o que temia, murmurou. Que ao alzar a voz, me convertiria em um objetivo. Não puedes deixar que te silenciem. Precisamente por esto es que es tan importante hablar. La vecina del cuarto piso, la señora Carmen, uma mulher maior que sempre havia sido amável com Amara, beijou ao escuchar as vozes. Nia, que ha pasado? Perguntou com genuína preocupação. Quando viu-la pintada na puerta, a seu rostro se llenó de indignação. Esto es uma vergüenza absoluta. Que vivido neste edifício 40 anos y nunca habíamos tenido algo así. Vou a hablar com todos los vecinos. Esto não se vai quedar assim. La polícia ligou 20 minutos depois. Dos agentes e o homem meio de uns 50 anos y uma mulher jovem documentaram o incidente. Tomaram fotografias de la pintada, recolheram o testemunho de Amara. Tiene inimigos conhecidos. Alguém que pueda ter motivos para hacer esto? Perguntou el agente meio. Só a estudiante del vídeo viral, explicou Amara. Desde entonces he recebido amenazas em redes sociais, pero nunca pensei que alguém venderia a mi casa. La agente jovem la mirou com reconhecimento. La vi em televisão esta semana. Lo que le passou foi horrible. Y ahora esto. Sacudiu a cabeça. Vamos aumentar a patrulha nesta zona. Y la recomendaria instalar uma câmara de seguridade se é possível. Depois de que a polícia se fuera, Clara insistiu em quedar-se a nós. Entre aliás dos limpiaram a pintada lo melhor que puderam, ao que as letras negras seguiam visíveis como um fantasma na madeira de la puerta. Essa noite, acostada-se no sofá-cama del pequeno salão, Clara perguntou: te arrependes de haber-te defendido de que el vídeo se hiciera viral de toda esta atenção? Amara pensou durante um largo momento antes de responder. Não me arrependo de haber-me defendido. Nunca. Pero esto, se lo vagamente hacia la puerta, esto me asusta. Me hace sentir vulnerável de uma maneira que nunca havia experimentado. Pero se me retrato ora, se me escondo, que mensagem estou enviando? Que el miedo funciona. Que el odio gana. Eres mais valente de lo que Chris. Não me sinto valente, me sinto aterrada. Valentia não é a ausência de medo, é actuar apesar de ele. Ao dia seguinte, algo inesperado sucedeu. Amara publicou na foto de la pintada na sua puerta em Twitter, explicando o ocorrido. A resposta foi imediata y abrumadora. A plena Amara se convirtió em tendência. Cientos de pessoas ofereceram ajuda. Pintores que se ofereciam voluntários para repintar a sua puerta, cerrajeiros que instalariam cerraduras de seguridade claras, técnicos que ponderiam câmaras sem custo. Pero o mais surpreendente foi quando, 3 dias depois, ligou à sua universidade para assistir a classe. Na entrada da faculdade de Direito havia uma manifestação. No nasceu contra, sino nasceu apoio. Mais de 500 estudantes, professores y cidadãos se haviam reunido com pancartas que diziam Madrid contra o racismo, apoiamos a Amara, el conhecimento é poder.
Amara se detuvo em seco ao ver a multidão. Clara, que la acompanhava, lhe apertou a mão. Mira quanta gente está contigo. Entre a multidão, Amara reconheceu rostos. Companheiros de classe, professores, personas que havia visto en el barrio. Alguns eram negros, outros marrones, muitos eram blancos. Todos unidos em solidariedade. Estudante com megáfono la viu y cielo. Aí está. Amara está aqui. A multidão começou a aplaudir. Amara sentiu lágrimas rodando por suas mejillas mientras se abria passo entre a gente. Personas que nunca havia conhecido lhe davam palmadas na espalda, mas prezavam apoio. Yuan, professor de Direito Constitucional, lhe deu um abraço. Estás cambiando coisas importantes, Amara. Não solo nesta universidade, sino em toda a cidade. La manifestação concluiu com vários discursos. Representantes de coletivos antirracistas falaram sobre a necessidade de políticas mais fortes contra a discriminação. El decano de la faculdade prometeu implementar programas de formação sobre diversidade e inclusão. Finalmente, la pidieron a Amara que dijera unas palavras. Subiu temblorosa al improvisado cenário, mirando ao mar de rostros frente a ela. El dia era brilhante, el sol madrilo iluminava a plaza, por primeira vez desde el incidente, sentiu algo parecido a la esperança. No preparei um discurso começou, a sua voz amplificada por el megáfono, porque honestamente não esperava isto. Há uma semana, era só uma estudante mais, preocupada por seu tesis y sus exámenes. Hoy, estou aqui frente a ustedes, y todo ha cambiado. La multitud escusava em silêncio. He tenido medo, e recebido ameaças. Alguém pintou mi puerta com mensagens de odio. Há havido momentos em que me he perguntado se valia a pena. Pero estar aqui foi ver a tanta gente de diferentes origens unidos contra el racismo. Me recuerda porque esto importa. El cambio não é cômodo. El cambio da medo. Pero es necesario. Não puedo hacerlo sola. Ninguno de nós outros pode. Esto hace un esfuerzo colectivo. Así que gracias. Gracias por estar aqui. Gracias por creio que podemos construir em Madrid uma ESPA donde todos seamos tratados com dignidade y respeto, sem importar el color de nuestra piel. Los aplausos fueron ensurdecedores. Amara bajó del escenario com las piernas temblando pero el coração mais ligeiro de lo que havia estado em dias. Lo que não sabia era que entre a multidão, observando-la com uma expressão complaja, estava Carlos Mendes, el hombre que la havia insultado uma semana atrás. Lo que ele estava a ponto de hacer cambiaria o curso de toda esta história de maneiras que nadie poderia haber antecipado. Haviam passado 2 semanas desde el incidente viral. A vida de Amara havia encontrado um novo ritmo, algo muito diferente ao que tinha antes. A hora era reconhecida no metro, la detinha em cafeterias para pedir fotografias, recebia invitações para dar charlas em colégios e institutos sobre racismo y direitos civis. Havia aceitado algumas destas invitações, principalmente em escolas. Le parecia importante hablar com jovens sobre estes temas, plantar semillas de empatia e compreensão nas novas gerações. Pero também havia rechazado muitas ofertas, especialmente de programas de televisão sensacionalistas que queriam convertir a sua experiência em entretenimento. Era miércoles por la tarde quando Amara recebeu correio eletrônico inesperado. Ela junto dizia: solicitud de reunião Carlos Mendes. Seu coração se acelerou ao ver el nome. Durante momento, considerou eliminá-lo sem ler, pero la curiosidade pudo mais. Estimada Amara, me amo Carlos Mendes. Sou el hombre que la insultou na Gran Via hace 2 semanas. Sé que não tenho direito a pedir-lhe nada depois de lo que hice. Sé que mis palavras foram imperdonáveis y que ele deu que causava mais lá desse momento. E passado estas 2 semanas em terapia obrigatória como parte de mi processo em la empresa ao que finalmente não me despediram, sino que me suspenderam e me exigiram tratamento. He estado reflexionando profundamente sobre mis acciones, mis prejuízos y da persona en la que me he convertido.
Não la escribo para pedir perdão, porque sei que el perdão não é algo que pueda exigir. La escribo para perguntar-lhe se estaria disposta a reunir-se comigo. Quero explicar-lhe de onde venia esse odio, não como escusa, sino como contexto. Y mais importante, quero que sepa que a sua resposta, a sua dignidade, nesse momento, me cambiou. Se decide não responder ou rechazar esta reunião, lo entenderé completamente. Pero senti que devia intentá-lo. Respeitosamente, Carlos Mendes, Amara Leoel correu 3 vezes. Uma parte de ela queria eliminar-lo e bloquear-lo. Por que deveria dar-lhe esse tempo a alguém que la havia denigrado tão publicamente? Porque era a sua responsabilidade educar esse o agressor. Pero outra parte de ela, a parte que havia passado aos estudiando sistemas de justiça restaurativa, sentia curiosidade. Durante toda a sua carreira acadêmica, havia lido sobre reconciliação, sobre como os encontros entre vítimas e agressores podiam ser transformadores para ambas partes. Pero isto era teoria em livros. Isto era real. La reenviou correu a Clara, pedindo-lhe conselho. La resposta de Clara foi imediata. Laman, AHUR. 5 minutos depois, estavam em videolamada. Estás considerando realmente reunir-te com ele? Perguntou Clara. Esse o tono entre preocupado e incrédulo. Não lo sei. Parte de mim sente que deveria. Todo o meu trabalho acadêmico é sobre justiça restaurativa, sobre como é o castigo, solo no que cambio real. Amara, tu te dizes é uma coisa, tu seguridade emocional é outra. Não temos nada a esse rambo. Lo sei, pero, se realmente há reflexionado, se puedo entender que ele levou a esse odio, não para escusar-lo, sino para aprender. Se decides a ser isto, não vais sola. Punto ao final, tem que ser em um lugar público, com testigos. Depois de colgar com Clara, Amara se quedou mirando ele correu durante largo rato. Finalmente, começou a escrever uma resposta. Senhor Mendes, ele ido assim ocorreu. Vou a ser honesta, meu primeiro instinto foi eliminá-lo. Nula diba o meu tempo, nem minha energia emocional. Sem embargo, que decidido reunir-me com usted, não por usted, sino por mim mesma. Que dedicado-os a estudar justiça restaurativa, criou anel poder del diálogo, incluso quando assim incômodo. Condições para a reunião. 1. Será em um café público de minha eleição. 2. Minha amiga estará presente. 3. Esta conversação não será gravada nem compartilhada publicamente sem meu consentimento. 4. Se em qualquer momento me sinto incômoda, terminarei a reunião sem explicações. Se acepta estas condições, podemos reunir-nos el sábado às 11 Amazonas em café comercial, em Glorieta de Bilbao. Amara Messa a resposta ligou em menos de 1 hora. Aceptava todas as condições y estaria aí. El sábado amanheceu frio pero soleado. Amara se vestiu cuidadosamente, eligindo roupa que lhe hiciera sentir profissional y segura. Pantalones de vestir negros, uma blusa azul oscuro, a sua jaqueta favorita. Clara la refugiou na sua coxa. Todavia estás a tempo de cancelar, dijo Clara mientras conduziam hacia a Glorieta de Bilbao. Lo sei, pero necessito hacer esto. Café comercial é um lugar emblemático de Madrid, com sua decoração Art Deco y seu ambiente histórico. Legaram 15 minutos antes de la hora acordada, eligindo uma mesa cerca de la ventana donde tinham boa visibilidade da entrada. Às 11:02, Carlos Mendes entrou. Amara lo reconheceu imediatamente, ao que se veia muito diferente ao homem furioso y desaliado del verio. Vestia sencillo pero pulcro, jeans y um suéter. A seu rosto mostrava signos de não reiba dormido bem, com ojeras pronunciadas. Seus olhos buscaram na cafeteria hasta que le encontrou. Por um momento, parecia congelar-se, como se estivesse considerando dar media volta. Amara levantou a mão em um pequeno gesto, indicando-lhe onde estava. Carlos se acercou lentamente, seus movimentos tentativos. Amara, gracias por aceitar ver-me, dijo quando ligou à mesa, é sua voz apenas árabe. Se volviu hacia Clara.
Usted deve ser a sua amiga. Gracias também por estar aqui. Puedes sentar-te, dijo Amara, mantendo a seu tono neutral. Carlos se sentou, deixando a sua chaqueta no respaldo de la silla. Havia uma tensão palpável no aire. O camareiro se acercou y todos pediram café, agradecidos por la breve distração. Quando el camareiro se alejou, el silêncio se instalou novamente. Carlos mirava suas manos sobre a mesa, claramente lutando por encontrar as palavras corretas. Não sei por onde empezar, dijo finalmente. Que ensaiado este 1000 vezes em minha cabeça, pero hora que estou aqui. Empieza por el principio, sugeriu Amara. Porque está bastante furioso esse dia? Carlos respirou profundamente. Havia perdido caso importante nele trabalho essa semana. Cliente grande que se foi porque, segundo mi jefe, eu havia sido negligente. Fui diretamente a bar y bebi, algo que não deveria ser porque o álcool me transforma em alguém que não quero ser. Estava caminhando por la Via, furioso com el mundo, comigo mesmo. Entonces. Hizo uma pausa. Entonces te vi. Que? Viste uma mulher negra decidiste descargar tu rabia nela? Perguntou Clara, seu tono agudo. Se admitiu Carlos, seu voz quebrando-se. Exatamente isso. O que é pior, não foi a primeira vez que tenido esos pensamentos antes, esos prejuízos. Nunca tão explícitos, nunca tão violentos, pero estavam aí. Esse dia, el álcool, la frustração, todo salió. Amara lo observava cuidadosamente, estudando a sua linguagem corporal, seu tono de voz, buscando sinais de sinceridade ou manipulação. De onde vêm esses prejuízos? Perguntou. Carlos levantou a vista, seus olhos rojos. De mi padre, principalmente. Cresceu em um pueblo pequeno de Castela-La Mancha, nunca conheceu a pessoas de outras raças. Repetia constantemente coisas horríveis sobre imigrantes, sobre pessoas negras. Dizia que veniam a boi trabalhos a viver de ajudas. Não, tragou saliva. Eu não questionei essas ideias, ali as absorvi como se fossem verdades. Nunca me detuve a pensar, a conhecer realmente alguém diferente a mim. Construí toda uma visão del mundo basada em ignorância y medo. El racismo que herdaste de tu padre não excusa tus acciones, dijo Amara firmemente. Todos temos que desaprender los prejuízos que nos encerram. Lo sei. Creme, estas 2 semanas me han forzado a confrontar isso de maneira brutal. Perder mi trabalho temporalmente, ver mi cara em todos os lados como el racista de Madrid, tenho amigos que deixaram de hablar-me. Hizo uma pausa, pero lo pior foi ver-me nesse verião. Ver la persona en la que me havia convertido. Ver tu cara, tu dignidade, contrastada com mim. Odio. Foi como ver-me em un espelho horrible. Que cambiou? Perguntou Amara. No canel castigo público, sino internamente. Carlos pensou cuidadosamente antes de responder. La terapia me está ajudando. Mi terapeuta me hizo hacer un exercício donde tuve que imaginar-me em tu lugar. Legar a um país novo, aprender um idioma, estudar uma carreira difícil, enfrentar constantes microagressões, luego que extra te insulta em plena queu usando ali as palavras mais degradantes possíveis. Seus olhos se lanaram de lágrimas, me rompió. Realmente me hizo entender, no solo intelectualmente, sino emocionalmente, el de o que causa. Hora que? Perguntou Clara. Esperas que Amara te diga que todo está bem, que estás perdonado, todos sigamos com nuestras vidas. Não respondeu Carlos rapidamente. Não espero perdão. Não lo merezco. Venho aqui porque senti que te devia uma explicação, Amara. Porque queria que supieras que, ao que mis acciones foram imperdonáveis, tu resposta se tuve um impacto. Me obrigou a mirar-me realmente por primeira vez em minha vida. Amara tomou um sorbo de seu café, ordenando seus pensamentos. Carlos, aprecio que hayas venido aqui. Aprecio tua honestidade sobre de onde vêm esses prejuízos. Pero necessitas entender algo. Não sou teu projeto de redenção. Não é meu trabalho validar tu crescimento personal ou hacerte sentir melhor contigo mesmo. Lo entendo completamente.
Disso isto, continuou Amara, creo en la justicia restaurativa. Creo que as pessoas podem cambiar, pero solo se hacen el trabalho real. No solo dos semanas de terapia, sino e um compromisso de por vida de desafiar tus próprios prejuízos, de educar-te, de usar tua experiência para ajudar a outros a não cometer os mesmos erros. Isso é exatamente o que quero fazer, dijo Carlos, inclinando-se hacia adelante. De isso, queria perguntar-te se há alguma maneira em que pueda ser isto público. No para limpiar minha imagem, sino para mostrar a outros que puedes cambiar. Amara intercambiou na mirada com Clara, que em se encogiu de ombros, dejando-la decisão em manos de a sua amiga. Deixa-me pensar-lo, dijo Amara finalmente. Não vou tomar uma decisão assim, neste momento. Pero te diré isto. Se realmente queres ajudar, não necessitas hacerlo através de mim. Há organizações antirracistas que necessitam voluntários. Há programas educativos que necessitam pessoas dispostas a compartilhar suas experiências de desaprendizagem del racismo. Haz-lo porque és lo correto, não porque eu te dê mi bendição. Lo haré. Eu me he puesto em contacto com algumas organizações. SOS Racismo me dijo que poderia participar em seus talleres educativos, compartilhando minha história como uma advertência. La conversación continuou durante outra hora. Carlos habló sobre a sua infância, sobre como nunca havia questionado as narrativas que lhe haviam dado sobre a imigração e a diversidade. Amara compartilhou algumas de suas experiências vivendo em Madrid, no solo os momentos de racismo explícito, sino também as complexidades de amar uma cidade que a vezes não la amava de volta. Quando finalmente se levantaram para ir-se, Carlos tendió a seu mano. Gracias por tu tempo, por tu paciência, por la lección que me diste esse dia. Ao que foi de la maneira mais dura, foi la que necessitava. Amara estressou a seu mano brevemente. Não malinterpretes isto, Carlos. Nós somos amigos. Não sei se alguma vez seremos algo mais que duas pessoas conectadas por um momento terrible. Pero te deseo bem em tu processo de cambio. Espero que realmente lo logres. Quando Carlos se foi, Clara se volviu hacia Amara. Como te sientes? Agotada, admitiu Amara. Pero também. Não sei. Esperançada, talvez. Se alguém como ele pode começar a cambiar, quizás há esperança para esta sociedade. Eres mais generosa do que eu poderia ser. Não é generosidade, é estratégia. La vingança, el castigo puro, no cambia corazones. El diálogo incômodo, la educação dolorosa. Isso é lo que pode transformar a las personas. Caminaram juntas por las calles de Madrid, el sol de meio-dia brilhando sobre a cidade. Amara se deu conta de que, por primeira vez desde el incidente, sentia algo parecido a la paz. Não porque todo estuviera resuelto, sino porque havia tomado controle de sua própria narrativa. Essa noite, Amara escrevia em seu diário algo que havia descuidado durante o caos de as últimas semanas. Só me reuni com el hombre que me lamou negra de mierda en medio de laquelle. Foi uma de as coisas mais difíceis que acho, pero aprendi algo importante. El odio a menudo viene del miedo y la ignorancia. No escusa el comportamento, pero lo explica. Entenderlo me dá ferramentas para combatir-lo melhor que simplesmente condená-lo. Perdonarei algum dia a Carlos. Não lo sei. Talvez ele perdoe no seu objetivo. Talvez o objetivo seja simplesmente seguir adelante, mas sabia, mais forte, mais comprometida com el cambio que quero ver en el mundo. O que Amara não sabia era que em as próximas semanas, a sua reunião com Carlos teria repercussões que ela nunca havia imaginado, que a sua história estava lejos de terminar. Mas depois de sua reunião com Carlos, Amara estava em seu apartamento preparando-se para uma apresentação importante. A Universidade Complutense lhe havia pedido que diera uma charla magistral sobre justiça restaurativa em casos de discriminação racial, e esperava uma audiência de mais de 300 estudantes, professores e invitados especiais. A seu telefone vibrou. Era uma mensagem de sua tutora de tesis, Ladra, Isabel Moreno. Amara, acabo de confirmar. A ministra de Igualdade estará presente em tu charla Roy.
Também vendrão representantes de várias organizações não governamentais e meios de comunicação. É uma oportunidade enorme. Amara sentiu mariposas no estômago. Havia dado várias charlas desde o incidente, mas nenhuma com este nível de visibilidade. Se mirou nela espelho, ajustando-se o blazer azul marino, levava el cabelo suelto ante seus risos naturais, uma eleição deliberada. Já não sentia a necessidade de alisar a seu cabelo ou modificar a sua aparência para encaixar em espaços acadêmicos. El incidente, paradoxicamente, lhe havia dado uma nova confiança na sua autenticidade. Clara ligou para acompanhá-la, como sempre. Lista para cambiar el mundo? Bruniou a sua amiga. Lista para intentar-lo, respondeu Amara com uma sorrisa nerviosa. El auditório de la faculdade estava completamente leno quando ligaram. Amara reconheceu-nos as caras. Companheiros de classe, professores, ativistas com quem nos havia conectado através de redes sociais. Pero também havíamos os rostos novos, personas que haviam venido especificamente para escuchá-la. Na primeira fila estava a sua madre, que havia volado desde Senegal para este momento. Amara sentiu lágrimas de emoção ao vê-la. A seu lado estava a senhora Carmen, a sua vecina, que la guiou e o anojo calidamente. Ladrá. Moreno lhe apresentou com palavras elogiosas sobre a sua trajetória acadêmica e a sua valentia cívica. Quando Amara subiu ao pódio, os aplausos foram ensurdecedores. Respirou profundamente e começou. Buenas tardes. Hace 2 meses, minha vida cambiou completamente em 30 segundos. Admiro de la Gran Via. Muchos de ustedes em vista al verio. Pero no quero hablar solo de esse momento. Quero hablar de lo que vino después, de lo que aprendi, y de lo que todos podemos hacer para construir uma sociedade mais justa. Durante os seguintes 40 minutos, Amara teceu uma narrativa que combinava teoria legal, experiências personais e análise social. Hablou sobre as diferenças entre justiça punitiva e justiça restaurativa, citando casos de Sudáfrica, Canadá e Nova Zelândia, onde modelos de reconciliação haviam criado cambios sociais profundos. El castigo por si solo no erradica o racismo, explicou. Puedes despedir alguém por comportamento racista, eso envia uma mensagem. Pero esa persona segue teniendo los mesmos prejuízos, solo ahora tiene mais ressentimento. La justiça restaurativa pergunta: como reparamos el daño? Como educamos? Como transformamos? Luego habló sobre a sua reunião com Carlos, uma revelação que causou murmúrios surpreendidos en la audiencia. Muchos me perguntaram por que me reuni com ele. Alguns pensaram que estava traicionando a minha comunidade, que estava sendo demasiado suave. Pero a justiça restaurativa não há suavidade. É uno de los trabalhos emocionais mais duros que existem. Requer que a vítima se siente frente a frente com seu agressor, que escute explicações que podem ser dolorosas, que considere a humanidade de alguém que negou a sua. A audiência estava completamente em silêncio, cada palavra resonando nel auditório. Pero também vi algo nessa reunião. Via Joan Hombro confrontando a sua própria toxicidade. Via o momento em que el outro abstracto se convirtió numa persona real com seus medos e dignidade. Eso no borra lo que hizo, pero abre la puerta ao cambio real. Amara passou luego a hablar sobre el racismo sistémico en Espanha usando dados y estudios recientes. Habló sobre las tasas de desempleo entre personas racializadas, sobre los casos de discriminación en acceso a vivienda, sobre los perfiles raciales en controles policiais. Espanha tiene una narrativa de si misma como país acogedor, como una sociedade pós-racial. Pero los datos cuentan outra história. As experiências vividas de miles de pessoas racializadas contam outra história. Não podemos resolver um problema que nos negamos a reconhecer. Finalmente, concluiu com um lamado a la acción. Entonces, ¿qué hacemos? Primeiro, excusamos. Quando alguém comparte uma experiência de racismo, não la questionamos, não la minimizamos. La criamos. Segundo, nos educamos. Lina autores afrodescendentes, magrebis, latino-americanos.
Entienden las historias completas, no solo las versões simplificadas. Terceiro, usem esse o privilégio. Se eres branca ou y vês racismo, nos persa que a persona afetada se defenda. Defende-la tu. Quarto, apoie políticas organizações que trabalham ativamente contra a discriminação. Los aplausos começaram incluso antes de que terminar essa última frase. La gente se puso de pie, uma ovação que durou vários minutos. Amara viu a sua madre lorando de orgulho, a Clara aplaudindo entusiastamente, a professores asindiando com aprovação. Durante a sessão de perguntas y respostas que seguiu, las questões foram profundas y desafiantes. Um estudante perguntou sobre os limites de la justiça restaurativa. Todos os agressores merecem uma segunda oportunidade. Uma professora perguntou sobre como implementar estes modelos em instituições educativas. Um ativista perguntou como manter o equilíbrio entre buscar justiça e evitar o agotamento emocional. Amara respondeu cada pergunta com honestidade, admitindo quando não tinha todas as respostas, pero sempre volviendo a los princípios fundamentais de dignidade humana y transformação social. Depois de la charla, mientras Amara saludava assistentes y firmava livros, a sua tesis havia sido publicada aceleradamente, dada a atenção mediática, se lhe acercou uma mulher elegante de uns 50 anos. Amara, sou Rosa Delgado, ministra de Igualdade. Tu charla foi extraordinária. Me gostaria reunir-me contigo a próxima semana para discutir como poderíamos incorporar alguns destes princípios em nossas políticas públicas. Amara apenas podia que escusava. Seria um honor, ministra, tu was considerado trabalhar em el serviço público depois de graduar-te. Necessitamos vossas como a tua em espaços de toma de decisões. Era uma oportunidade que Amara nunca havia imaginado. Durante os, havia pensado na academia como esse caminho, talvez trabalhar para uma organização não governamental internacional. Pero política pública. Tem uma influência direta em as leis y políticas que afetavam a milhões. Lu pensaré seriamente respondió. Essa noite, houve uma cena de celebração em um restaurante senegalês em Lavapiés. A sua madre, Clara, vários amigos de la universidade, la senhora Carmen, incluso alguns professores assistiram. La alegria era palpável. Ela era lendo de risas y conversações apaixonadas em múltiplos idiomas. En medio de la celebração, Amara recebeu uma mensagem inesperada. Era de Carlos. Vi el vídeo de tu charla em YouTube. Foi extraordinário. Solo queria que supieras que he estado asistindo regularmente a tales de SOS racismo. Também comecei a dar charlas em empresas sobre prejuízos inconscientes. É um trabalho duro confrontar mis propias crenças constantemente, pero é o trabalho mais importante que acho. Gracias por la oportunidade de cambio. Não necessitas responder, solo queria que lo supieras. Amara la mostrou a mensagem clara. Vas a responder, talvez mais tarde. Por hora, quero desfrutar este momento. A sua madre, sentada a seu lado, tomou a sua mano. Tua abuela habría estado tão orgulhosa, não solo por tua inteligência, sino por tua sabedoria, por tua capacidade de convertir el dolor em ação positiva. A vezes, todavia me pergunto se hice lo correto, mamá. Se fui demasiado suave com Carlos, se devia sido mais dura em meu ativismo. Amara não riu na sola maneira correta de lutar contra a injustiça. Alguns gritam, alguns marcham, alguns escrevem mais, alguns educam. Tu haces todo eso. O haces com tu própria voz autêntica. 2 semanas depois, Amara teve a sua reunião com a ministra de Igualdade. El Ministério estava interessado em desenrolar um programa piloto de justiça restaurativa para casos de discriminação em espaços de trabalho y educativos. Queriam que Amara fuera consultora del projeto. Seria um compromisso de 6 meses inicialmente, explicou a ministra. Trabalharias com nuestro equipo legal para dançar protocolos, entrenar facilitadores, y supervisar los primeiros casos piloto. Se tiene éxito, poderia convertir-se em política nacional. Puedo terminar mi semestre primeiro.
Me graduo ano dos meses. Por supuesto. Isso seria perfeito. Começaria já em setembro. Quando Amara salió del ministerio, caminó sem rumbo por Madrid durante horas. La ciudad había sido testigo de sua transformação. De estudiante internacional tratando de encontrar a seu lugar, a vítima de racismo, a activista accidental, ora alguém com a oportunidade de influir em políticas que poderiam cambiar vidas. Passou por La Guenvia, el lugar donde tudo havia começado. Se detuvo en el mismo semáforo donde Carlos la había empujado. Las memorias del incidente todavía eran vívidas. El miedo, la humillación, pero también la fortaleza que había encontrado en sí misma. Una turista la pidió que la tomara una foto. Amara sonrió y se la aceptó. Quando la devolvió al teléfono, la mujer, que era afroamericana, la reconoció. Espera, tu eres la chica del video. La estudiante de leis. Sí, soy yo. Oh Dios mío. Solo quero dizer-te que tu veríão me inspirou a denunciar a discriminação que estava enfrentando em mi trabalho em Atlanta. Levava meses aguantando-lo, pero ver-te defender-te assim, me deu el coragem. Me alegra mucho escuchar eso, dijo Amara sinceramente. Como resultou, Recursos Humanos tomou mi caso en serio. Está investigando. Não sei como terminará, pero ao menos já não estou em silêncio. Intercambiaram abraços y la turista siguió a seu caminho. Amara se quedou parada na acera, observando el fluxo constante de pessoas. Madrid, os turistas, imigrantes, todos compartilhando este espaço, esta cidade. A seu teléfono sonou. Era Clara. Oh, acabo de ver que caiu na manifestação contra el racismo organizada para el próximo sábado. Queres ir, como participante ou como oradora? Como tu quieras, amiga. Vamos como participantes. Quero simplesmente ser parte de la multitud por uma vez no al centro de atenção. El dia de la manifestación, miles de personas llenaron las calles de Madrid. Desde a Tache hasta Sol, uma maré de carteles, cânticos y solidaridade. Amara y Clara caminaban entre la multitud, dos mais entre miles. Amara viu a diversidade de pessoas presentes. Jovens y maiores, blancos y racializados, espanhóis y estrangeiros, todos unidos en el mismo mensagem. Viu a famílias completas, a grupos de estudiantes, a trabalhadores com seus uniformes. Viu carteles criativos. El racismo é salvação, nenhum ser humano é ilegal, medidas de todos os colores. En un momento, el grupo passou frente a un edifício donde un hombre mayor los observava desde un balcão com uma expressão de desaprovação. Pero junto a él, uma mulher jovem com un peco saludava entusiastamente, el susteniendo un cartel dibujado a mano que dizia todos somos iguais. Mira eso, se lo amar a Clara, la próxima geração. Aí está a esperança. Quando a manifestação chegou à Puerta del Sol, vários organizadores deram discursos desde um cenário improvisado. Hablaram de casos recentes de racismo, de la necessidade de reformas legais, de la importância de la educação antirracista em as escolas. Entre la multitud, Amara notou alguém familiar. Era Carlos, de pie en la periferia, sosteniendo un cartel que dizia simplesmente lo siento. Estou aprendendo, puedes cambiar. Suas miradas se cruzaram através de la multitud. Amara asintió levemente. Carlos devolveu al gesto. Não era amistade, não era perdão completo, pero era reconhecimento. Era el reconhecimento de duas pessoas conectadas por um momento terrible que havia desencadenado cambios que nenhum de los dos poderia haber antecipado. 3 meses depois, em junho, Amara se graduou com honores. A cerimônia foi emotiva. Seu nome recebido com aplausos particularmente entusiastas dado a seu perfil público. Sua madre lorava de orgulho en la audiencia, flanqueada por Clara y la senhora Carmen. Quando Amara recebeu seu diploma, el rector la sussurrou. Rezesso mais por esta universidade em 2 meses que muitos em toda uma carreira. Gracias. En seu discurso como representante de los estudiantes graduados, Amara habló sobre resiliência, sobre convertir el dolor en propósito, sobre la responsabilidade que todos tienen de hacer del mundo y un lugar mais justo.
Vine espa consus de convertir-me na bugada internacional, concluiu. Y lugra. Pero também aprendi que a justiça não é só o que sucede em los tribunais. É o que sucede em além aqueles, em além as conversações difíceis, em los momentos em que elegimos la valentia sobre el silêncio. Graduados del 2025, temos el privilégio de la educação. Usemos-la para construir plantas, para desafiar injustiças, para que el cambio que queremos ver. Los aplausos fueron atronadores. Amara Bajó del cenário, sintiendo Yuan capítulo de A sua vida cerrantos y outro comenzando. Em setembro, quando começou a seu trabalho como consultora no Ministério de Igualdade, Amara se enfrentou a novos desafios. As estruturas burocráticas eram lentas, as resistências ao câmbio eram reais. Pero cada pé que a victoria e o protocolo aprovado aqui, e o programa de treinamento implementado lá se sentia significativa. E o depois del incidente em Lagoa Via, Amara foi invitada de volta ao programa La Mana de Madrid para uma entrevista de seguimento. Lúcia Fernandes começou perguntando-lhe: Amara, ha pasado o desde aquele vídeo viral? Mirando hacia atrás, que ha cambiado? Muitas coisas, poucas coisas, respondeu Amara pensativamente. El racismo no desapareceu en Espa porque um vídeo se hizo viral. Todavia fei trabalho que ia ser, o trabalho. Pero se veu cambios, veu mais conversações honestas sobre discriminação. Veu mais empresas implementando treinamentos sobre diversidade. Veu mais pessoas dispostas a confrontar seus próprios prejuízos. Que ha cambiado em ti. Aprendi que a vulnerabilidade pode ser fortaleza. Aprendi que compartilhar minha história, por dolorosa que fuera, podia ajudar a outros. Aprendi que o cambio social não vem de momentos heroicos solitários, sino de miles de pequenos actos de valentia acumulados. Que ela dirias atuou del passado, a la Amara de hace ano parada nessa acera. Amara sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas no derramadas. Ela diria que confia na sua voz, que o conhecimento que ha adquirido não é solo acadêmico, é uma ferramenta de supervivência y transformação. Ela diria que aunque el caminho que viene será difícil, também será extraordinariamente significativo. Depois de la entrevista, Amara caminhou por Aliasqueles de Madrid, Madrid, la ciudad que la había retado, herido, transformado y finalmente abrasado. Passou por essa antiga residência de estudantes, por la biblioteca donde havia passado incontáveis nós estudando, por el café donde ela e Clara habían compartido tantas conversações. Se detuve novamente na Lagoa Via, nesse lugar específico donde todo havia começado, pero esta vez, em lugar de medo dolor, sintió gratitude. Gratitude por a sua força, por a sua educação, por as pessoas que la habían apoiado e incluso, de uma maneira extra, gratitude por la prueba que havia enfrentado y superado. E em grupo de estudantes passou, claramente estrangeiros, por a sua conversação em inglês y francês. Uma de elas chicas, uma jovem negra, levava uma camiseta que dizia educada, empoderada, imparável. Amara sorriu para si mesma. Sacou a seu telefone y publicou em Twitter. Assim exatamente neste lugar, alguém tentou reduzir-me a insulto racista. Vou estar aqui, mais forte, haciendo el trabalho que amo, rodeada de pessoas que me apoiam. El odio é ruidoso, pero el amor y da solidariedade são mais poderosos. Sempre. Depois. Madrid para todos, el tweet recebeu miles de respostas em minutos. Pero Amara não se quedou a liá-las. Guardou a seu telefone y continuou caminhando, perdendo-se na multitud de Madrid, uma entre milhões, pero com uma história que havia tocado corazones, cambiado mentes, y aberto conversações que continuariam muito depois de que esse nome deixara de ser tendência. Porque essa era el verdadeiro legado. No vídeo viral, no momento de justiça poética, sino ela em as inumeráveis conversações que havia inspirado, ela em as políticas que havia ajudado a formar, ela e as pessoas que havia encontrado a sua própria voz ao escuchar la sua.
A Mara Mansa havia venido a Madrid buscando uma educação. O que encontrou foi assim o propósito. Y da história, lejos de terminar, apenas começava.